E aí, pessoas que curtem diversão e pessoas que curtem adrenalina, chegamos à parte 2 do Wet n Wild. Tá com calor aí, então acho que vai ficar com mais calor porque eu vou mostrar pra vocês muitas piscinas, toboáguas iradíssimos, aonde hoje vamos direto pro Rio de Janeiro e pra Salvador. Mas antes, é claro, né, deixa o like, compartilha o vídeo para os seus amigos que curtem parques de diversões, que curtem curiosidades e lugares incríveis. E é claro, deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal. Eu sou Pedro Monsu e depois da introdução eu volto trazendo essa história incrível para vocês. Vamos direto para Salvador, Bahia, porque os visitantes mais jovens do Wet n Wild na Avenida Paralela, em Salvador, podem nem imaginar que aquela área toda onde hoje são realizados shows e outros eventos corporativos já abrigou piscinas gigantes com toboáguas enormes com mais de 10 metros de altura. Eu tô falando do antigo Wet n Wild que ficava ali naquele terreno e que hoje é um espaço para shows. E esse parque aquático, ele funcionou no local até o início dos anos 2000. A mudança no foco da atividade do espaço ocorreu após os donos que geriam o parque na capital baiana, que era a quinta franquia da empresa americana Wet n Wild naquela época, a ser aberta no mundo e a segunda fora dos Estados Unidos. Mas eles desistiram do negócio e cederam o espaço de mais de 150 mil metros quadrados que ficou abandonada por cerca de 5 anos para uma produtora de eventos. O local que mesmo com o fim do parque aquático ainda permanece sendo chamado de Wet n Wild ou apenas Wet, para alguns que apelidaram carinhosamente o espaço assim, tem capacidade para receber até 20 mil pessoas. O segmento de parques aquáticos assistiu a uma onda de inaugurações em meados dos anos 90 no país, mas as crises e as más administrações dos parques e até mesmo conflitos entre o governo e os parques levaram a uma cisão, ou seja, os parques tiveram que fechar as suas portas. No segmento de parques aquáticos, o americano Wet n Wild, que era considerado na época o mais famoso do mundo, estava entre as maiores empresas estrangeiras do ramo, que nos anos 90 apostavam no Brasil para expandir os seus negócios, mas apostaram muito errado, meu amigo. Eu sei que o país naquela época era visto como um mercado promissor, porém os nossos governantes não viam assim. Operando por meio de franquias, a empresa abriu unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, as 3 maiores cidades do país naquela época. A da capital baiana foi a primeira a ser inaugurada, em dezembro de 1996. No entanto, somente a unidade de Itupeva, São Paulo, que fica mais ou menos 30 minutos da capital paulista, resistiu aos períodos de crise e permanece em pé até hoje. E vai muito bem, obrigado. Os administradores das franquias do Wet n Wild trouxeram para o país brinquedos que faziam sucesso nos parques, já existentes nos Estados Unidos, como por exemplo, Flórida, Texas, Califórnia. Até então não existiam esses brinquedos no Brasil. E em Salvador não era diferente. Os visitantes podiam nadar em 3 piscinas, sendo uma delas de 3 mil metros quadrados e com tecnologia que produzia 18 tipos diferentes de ondas, ou escorregar utilizando boias ou tapetes de borrachas em 3 toboáguas com formatos diferentes, sendo cada um deles com cerca de 10 metros de altura. Crianças podiam se divertir no playground, área que contava com os guinchos, aviãozinhos, escorregadores, pontezinhas, entre outros brinquedos. Os pequeninos ainda tinham à disposição uma bolha gigante chamada de Bubble Up, acho que é assim que se pronuncia. Eu sei que eles podiam escorregar e mergulhar ali naquela piscina que tinha cerca de 90 centímetros de profundidade. E ali eles quicavam, escorregavam, pulavam. Essa Bubble Up, ela existe atualmente no Parque de Itupeva, em São Paulo. O problema maior, eu acho, é que cada uma das cidades dos países que receberam unidades do Wet n Wild tinha como franqueadas empresas brasileiras diferentes. Todas elas foram ao mercado buscar investidores para que o negócio pudesse deslanchar. Ou seja, não era de uma mesma rede, elas não se comunicavam entre si. Na Bahia, a construtora Suarez foi quem começou a ser a franqueada e operadora do Wet n Wild de Salvador.
Depois, a participação no parque aquático foi dividida com o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que entrou como investidor. Olha isso. Eu sei que o FUNCEF, esse fundo de funcionários aí da Caixa Econômica Federal, que também teve participação em outros parques no país, como o Wet'n Wild do Rio de Janeiro e o Hopi Hari. Meu filho, eles estiveram envolvidos até no Hopi Hari. Eles passaram a deter 60% do Parque da Bahia, enquanto os outros 40% do negócio ficaram com a Suarez. Eu já vi um problema parecido com o Hopi Hari, hein? Tem uma história, Que a história já foi contada aqui no Mundo Surreal, mas esse ano de 2019 teremos um especial, teremos uma série incrível do Hopi Hari. Inclusive, eu estarei lá no Hopi Hari nesse ano de 2019, então fique ligado aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe o Mundo Surreal com os seus amigos para que a gente possa crescer muito mais. A empresa Método Engenharia, uma das operadoras do único Wet'n Wild que resultou em funcionamento no país, que é o de Itupeva, em São Paulo, diz que as unidades da capital baiana e do Rio tiveram excelentes inícios, com públicos bem maiores do que registrado no Parque de São Paulo. A Método Engenharia diz que resolveu operar o parque aquático em parceria com a Wet'n Wild Internacional, criando a WW Método, operadora que até hoje está à frente da gestão e administração da unidade paulista. Ou seja, essa operadora ela tinha um contato direto com o Wet'n Wild dos Estados Unidos, e isso faz toda a diferença. Já na Bahia e no Rio, segundo a Método Engenharia, os franqueados decidiram operar com equipes próprias. A gente é bonzão, a gente nem precisa do Wet'n Wild lá dos Estados Unidos, nem foram eles que criaram a marca, né? A gente nem precisa do modelo, nem precisa do padrão deles. Então, eles resolveram se aventurar nessa sozinho e deu no que deu, pois nos dois casos houveram problemas de conflito entre franqueadores e investidores, entre outros motivos alheios ao mercado, como por exemplo crise financeira. Eu sei que na capital baiana o encerramento das atividades do parque aquático foi o pontapé inicial para uma briga judicial que se arrasta até hoje. Sim, meu caro amigo, em pleno 2019 existe essa briga judicial que tenta definir o destino do terreno. E quais foram esses motivos que levaram a essa briga, a essa confusão toda? Eu tentei entrar em contato com essa galera, mas para variar, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não sei. Eu não obtive resultado. Mas a empresa que opera até hoje o Wet'n Wild São Paulo, por sua vez, diz que apesar de uma grande crise no final dos anos 90 e outra grande crise lá no final dos anos 2000, e isso tudo levou a uma grande desvalorização cambial, eles conseguiram se adaptar e se reestruturar de forma a tornar o negócio lucrativo desde 2007. Após 5 anos abandonado depois do fim do parque aquático, o terreno onde funcionava o Wet'n Wild em Salvador passou por uma readequação e muitos equipamentos que estavam danificados e enferrujados foram retirados do local. Os trabalhos foram realizados pela empresa Salvador Produções e Entretenimentos, após conseguir em 2006 a autorização dos donos para assumir o espaço e realizar eventos corporativos e de grande porte no local, tais como shows também e festivais que ocorriam lá. E esse espaço, como ele já estava abandonado há quase 6 anos, ele tinha risco ainda de ser invadido. E a localização dele era muito da hora, porque ele ficava numa das principais avenidas, a Paralela. E daí, vamos lá e vamos fazer um grande espaço para shows. E deu muito certo. Atualmente o WET, ele recebe em média um evento por mês. E a quantidade de pessoas varia de acordo com o tamanho da festa. O espaço possui área de estacionamento, bar, praça de alimentação, camarotes e uma área VIP. O que acabou também foi o Wet'n Wild do Rio, porque agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro. Fechado em 2005, o Wet'n Wild não lembra em nada o parque aquático inaugurado lá em 1999, em Vargem Grande. A aparência do local hoje em dia é sinistra. Daria até para gravar, sei lá, um The Walking Dead lá no local. Eu sei que, como vocês podem observar aí, ele também esconde um perverso inimigo. É claro, como você pode observar, tem muita água parada. E a água parada gera o quê? O quê? O quê? Ah, não sei. Mosquito da dengue.
Porém, meu caro amigo, esse espaço aí não tem larvas de Aedes aegypti. Não tem não, sabe por quê? Porque a prefeitura preparou uma grande armadilha para esses mosquitos. Essa armadilha ela foi criada desde 2011 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os locais que um dia foram chafariz, piscina com ondas, entre outras piscinas, hoje são criadouros ao ar livre de barrigudinho. Sim, é um famoso peixinho de vala. Acontece que essa espécie, que chega no máximo a 5 centímetros, ele se alimenta de larvas e não permite que o vetor da dengue alcance a fase adulta. O local era muito problemático e foco de muitas denúncias, mas até chegar aos barrigudinhos. O espaço do parque está livre do Aedes aegypti. E do parque abandonado já saíram peixes que combateram a dengue em diversas partes da cidade, porque os barrigudinhos de Vargem Grande já atuaram na Praça da Bandeira, nos portões da UERJ e foram responsáveis por evitar a proliferação do mosquito nos alagamentos comuns ao redor do estádio do Maracanã, entre tantos outros lugares que alagam no Rio de Janeiro. Ou seja, esses barrigudinhos aí do antigo etnoide estão muito famosos aqui no Rio de Janeiro e sendo bem úteis, né? Você fala isso porque não é com você, né? Mas se você pensa que são só os barrigudinhos que estão em ação no antigo etnoide do Rio de Janeiro, não, meu amigo, não é não. O local onde ficava o antigo parque aquático Etnoide, que ficava na Avenida das Américas e chegou a ser visitado por cerca de 300 mil pessoas só no primeiro ano, hoje em dia tem alguns visitantes sim, fora os barrigudinhos. Porque atualmente ele abriga uma galera que curte uma guerra, mas eu tô falando de uma guerra light, porque eu tô falando de Airsoft. Mas não se engane não, porque também não é tão light assim. Olha essa galera aí que vai pro Etnoide, fazem grandes jogos e a produção do Airsoft lá é bem bacana. Existem diversos lugares no Rio de Janeiro abandonados que são usados para Airsoft. Por exemplo, o Etnoide se tornou um deles. Só por favor, não atirem nos barrigudinhos. O que você tá querendo? Que eu seja um peixinho traumatizado, é? Existiam várias especulações sobre o motivo do fechamento desse parque. Alguns diziam porque o parque estava em uma cidade litorânea e as pessoas preferem um mar ao invés de um parque aquático. Mas no caso do Rio, não é verdade. Pois aqui no Rio temos o Rio Warrior Planet, que ainda vamos falar dele aqui no canal, é claro. E o Rio Warrior Planet é um dos melhores parques do país. Corrigindo, foi um dos melhores parques no país. Mas isso eu vou falar quando eu for falar do Rio Warrior Planet. Mas a gente pode citar outros exemplos, como por exemplo o Beach Park, que é um dos maiores parques aquáticos da América Latina, que fica em Fortaleza e bem no litoral, inclusive ele fica praticamente dentro da praia. E ainda temos o Veneza Warrior Park, que também fica ali do lado da praia, e eu também vou falar do Veneza Warrior Park aqui no canal. Enfim, outros já falam que ele ficava muito longe e estava muito perto do seu concorrente, o Warrior Planet, sendo que seu concorrente tinha uma estrutura 1000 vezes maior e o número de atrações também era muito maior. De fato, é verdade, não tinha como comparar o Rio Warrior Planet com o Etnoide do Rio. O Rio Warrior Planet dava uns 5 Etnoides, ele era bem maior e bem melhor. E o legal do Rio Warrior Planet, galera, é que ele não é tão artificial. O Rio Warrior Planet, ele realmente é muito integrado à natureza. Mas foca, Pedro, vamos voltar pro Etnoide, por favor, que hoje não é dia do Rio Warrior Planet. Enfim, o Etnoide não teve os lucros desejados e fecharam as portas. Todos os toboáguas foram retirados, restando apenas as piscinas. Mas eu acho que foi realmente má administração. Mas deixa aqui no comentário, eu quero ler de você. O que você acha? O que levou os dois, o Etnoide, tanto de Salvador quanto do Rio, a fecharem? E é isso aí, curtiu? Gostou? Mas tem mais, né? Porque vai rolar a terceira parte. Então fique comigo, fique ligado, porque a terceira parte tá incrível, aonde vamos falar do Etnoide de São Paulo. Finalmente, é claro, né? Eu tinha que deixar São Paulo por último, porque São Paulo tá lá, firme, forte, lindo, nunca teve mais bonito o nosso Etnoide de Itupeva. Eu sou Pedro Mansur e até a parte 3 e capítulo final dessa história incrível e complexa do Etnoide.